Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a demissão por justa causa, quando ela pode ocorrer e quais são os direitos das pessoas demitidas. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do marceneiro e do dono da marcenaria vão ser respondidas por uma juíza de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em Cuiabá, primeira corrida da Justiça do Trabalho organizada pelo TRT de Mato Grosso reúne milhares de pessoas. E direto de Porto Velho, no quadro Jornada Extra, vamos conhecer uma banda de rock formada por um juiz e 2 servidores do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. A demissão por justa causa é um direito do empregador e ocorre principalmente quando o empregado não age de forma ética e prejudica o desempenho da empresa. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer os motivos que justificam uma demissão assim, o que a empresa deve observar antes de tomar essa decisão e quais os direitos do trabalhador demitido. Na linha de frente desta empresa de telemarketing e tecnologia, prestadora de serviço para órgãos públicos em Brasília, uma conduta inadequada do atendente resultou em demissão por justa causa. Existe um processo de monitoramento muito forte da empresa, por meio de um segundo nível, que é a monitoria de qualidade. E todas as ligações elas são gravadas e ouvidas por esse monitor, a fim de dar qualidade ao processo, verificar a coerência e a procedência das informações. Em uma dessas análises foi percebida uma tentativa por parte desse trabalhador de fraudar um documento da empresa. A gravação da conversa, registrada durante o atendimento, foi entregue à Justiça para comprovar a intenção do trabalhador envolvido na falsificação de um documento. O caso foi julgado na 22ª Vara do Trabalho de Brasília e o juiz Renato Faria reconheceu a validade do rompimento do contrato por culpa do empregado. Nesse caso, ficou evidente a improbidade, que é um ato que causa prejuízo, não só ao empregador, como, nesse caso, sendo o tomador de serviço dele, o Ministério do Desenvolvimento Social, que lida com dinheiro público, acabou prejudicando toda a nossa sociedade. A demissão por justa causa aplicada para punir o autor do ato de improbidade é a mesma punição extrema adotada quando ocorre abandono de emprego, caracterizado após 30 dias de faltas consecutivas, e também em casos de indisciplina ou insubordinação. Outro motivo de demissão por justa causa é a desídia, configurada por sucessivas ausências injustificadas e pelo baixo desempenho do profissional. Faltas graves como incontinência de conduta ou mau procedimento, prática constante de jogos de azar, violação de segredo da empresa, ofensas físicas, atos contrários à segurança nacional, lesões à honra e à boa fama, condenação criminal transitada em julgado e negociação habitual, quando o profissional sem permissão do empregador exercer atividade que crie concorrência à empresa para a qual trabalha, também aparecem entre as 13 causas previstas na CLT para a dispensa do trabalhador de forma imediata. É importante que se cerquem de cuidados as duas partes. O empregado tentando ser zeloso no cumprimento das suas obrigações e o empregador tentando exortar o empregado ao enquadramento na política empresarial. Por exemplo, na diligência, o empregado faltou uma vez, que ele seja advertido oralmente, mas isso se repetindo, uma advertência por escrito, depois, em evoluindo a situação, o empregado ainda resistente à mudança de comportamento, uma suspensão para, enfim, e ao final, com a pena mais drástica de justa causa. Apesar de a embriaguez habitual ou em serviço também constar como causa de dispensa motivada por justa causa do empregado, hoje há o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho de que o empregador não pode demitir o empregado que sofre de alcoolismo, condição reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde. O que ele deve fazer?
ele emite uma comunicação de acidente de trabalho, porque a doença profissional ela é equiparada a acidente de trabalho, e aí ele vai pela Previdência Social, o contrato dele fica suspenso durante o período em que ele estiver em gozo do benefício previdenciário. Toda punição, desde a mais branda, deve ser registrada. A documentação, papéis, relatos de testemunhas, fotografias, é fundamental, já que o empregador é obrigado a provar a gravidade dos fatos. O trabalhador que se sentir injustiçado pode tentar reverter a justa causa na justiça. O juiz fica à mercê das provas. Só quem realmente tem conhecimento do que houve no contrato de trabalho são as partes. O juiz vai investigar a partir desses documentos, por isso que é importante a documentação por parte do empregador ou mesmo do empregado, dentro do que lhe for possível, e testemunhas. Nós vamos investigar a partir desses elementos probatórios. Em se concluindo que a justa causa foi mal aplicada, por falta de algum requisito, o juiz reverte. Mas é preciso ter cuidado, mesmo que a demissão esteja relacionada a um crime. Ainda que o caso tenha sido denunciado à polícia, o boletim de ocorrência não tem valor de prova. O boletim de ocorrência é apenas uma notícia, nós chamamos de notícia do crime. O empregador noticia a ocorrência do crime, mas quem apura a materialidade e a autoria do crime é a autoridade policial, mediante essa representação do empregador para que o inquérito seja instaurado. Se a autoria não ficar comprovada, então o delegado vai arquivar aquele inquérito policial. A justa causa não pode ser registrada na carteira de trabalho. A proibição é uma forma de evitar ainda mais prejuízos para o trabalhador, que tem direito à remuneração referente apenas aos dias trabalhados. Hoje, o empregado demitido por justa causa, além de ficar sem o emprego, não tem direito a receber as parcelas rescisórias proporcionais referentes às férias e ao 13º salário. Também não recebe a indenização no valor de 40% do saldo do FGTS e fica ainda impedido de sacar o benefício e dar entrada no seguro-desemprego. Uma situação que não é boa nem para o trabalhador, nem para a empresa. Não é bom para ninguém. Nem para a empresa, que vai ter vários custos e um desgaste até que eu consiga um profissional qualificado novamente para atuar ali, e para o profissional menos ainda, porque ele vai perder todos os direitos que estariam garantidos a qualquer trabalhador pela CLT. Não é recomendável que a vida profissional do trabalhador seja marcada pela justa causa, porque além dessa perda imediata financeira, o trabalhador lida com a sua imagem profissional. É bom que ele zele por ela. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT do Rio de Janeiro manteve a condenação do Bradesco ao pagamento de R$20 mil por dano moral a um bancário colocado em ociosidade forçada. Ele era impedido de usar o computador, sendo permitido apenas fazer uso de passatempos, como palavras cruzadas. Para o TRT, a empresa expôs o bancário a condições degradantes de trabalho, causando prejuízos emocionais. Uma loja de roupas de Cuiabá vai ter que indenizar um empregado que foi demitido no primeiro dia de trabalho. A empresa alegou que o recém-contratado não se encaixava no perfil para o cargo. Mas para a Justiça do Trabalho, a conduta não atendeu ao princípio da boa-fé objetiva. A empresa terá de ressarcir o empregado em R$4 mil. Da decisão, cabe recurso. O TRT da 12ª Região condenou uma empresa a indenizar em R$10 mil um vigilante de obras por dano moral após orientá-lo a fazer necessidades fisiológicas no mato. O empregado trabalhava num local sem instalações sanitárias, água potável e com rede elétrica precária. Para o TRT, a empresa desrespeitou a lei ao não proporcionar um ambiente sadio ao trabalhador. As partes podem recorrer. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do marceneiro e do dono da marcenaria vão ser respondidas por uma juíza de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E ainda hoje, direto de Porto Velho, no quadro Jornada Extra, vamos conhecer uma banda de rock formada por um juiz e 2 servidores do TRT da 14ª Região. Nós voltamos em instantes.
Chegou a hora do JT em ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista se reuniu em Brasília para discutir os planos de ação ao longo do ano. Também foi decidido dar mais visibilidade às ações da comissão e dos tribunais regionais do trabalho no que diz respeito às boas práticas adotadas em execução trabalhista. O TRT de São Paulo ganhou o 6º Prêmio Conciliar é Legal. A premiação do Conselho Nacional de Justiça tem como objetivo valorizar ações para a modernização da justiça. O TRT venceu nas categorias Maiores Índices de Composição, na Semana Nacional de Conciliação 2015 e na categoria Demandas Complexas e Coletivas, com o projeto Conciliação Prévia Continuada, que visa uma nova metodologia de pacificação de conflitos. Para incentivar a prática de conciliação, o TRT de Goiás realizou curso dirigido a servidores do Núcleo de Conciliação do Tribunal. O evento foi aberto pelo juiz auxiliar da vice-presidência do TST, Rogério Neiva Pinheiro, que apresentou caminhos para enfrentar os principais desafios das políticas de conciliação, como a falta de tempo para a realização das audiências e a necessidade de qualificação dos conciliadores. O TRT da 11ª Região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, promove atendimento da justiça itinerante no município de São Gabriel da Cachoeira, localizado a 852 quilômetros de Manaus. Estão sendo realizadas audiências e oferecidas orientações à população sobre os direitos e deveres de empregados e empregadores. Os direitos trabalhistas interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas do marceneiro e do dono da marcenaria. Elas vão ser respondidas por uma juíza de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Acompanhe. Se eu for numa consulta e apresentar o atestado a meu patrão, serão descontadas essas horas? Bom, consulta de rotina, ela tem que ser negociada, porque hoje muitas consultas podem ser feitas em horário que não seja o horário de trabalho. Entretanto, se é um médico que seja um especialista e que a pessoa só pode ir naquele médico, é um retorno de uma cirurgia, algo que não possa ser modificado em outro horário, no horário de intervalo, seja após a jornada de trabalho, ou seja antes da jornada de trabalho, ou até no horário do almoço, deve ser negociado, porque o empregador não há previsão na CLT de obrigação dessas horas serem abonadas pelo empregador. Na realidade, existe o atestado quando a pessoa está doente e aí sim ele pode se ausentar, mas para ir a médico é algo que precisa sim de uma negociação específica, porque eu torno a dizer, ele pode ser feito fora do horário de trabalho. Se o empregado se recusar a fazer horas extras, devo aplicar alguma penalidade? Olha, o regime de horas extras, se não for algo para em relação a um perecimento de produtos alimentícios ou algo que, por exemplo, seja uma questão de uma obra em que vai haver um perigo, alguma coisa assim, o empregado ele pode, por questões às vezes familiares ou da própria saúde, ele pode sim se recusar a fazer as horas extras, porque as horas extras, elas, como o próprio nome diz, elas são extraordinárias, então não é algo que você possa, dentro do poder empregatício, exigir e depois punir o empregado. Tem que ser algo que é de comum acordo e assim mesmo limitado, porque não pode ser feito mais do que 2 horas a cada dia. Com o objetivo de conscientizar as empresas da importância da contratação de aprendizes, como prevê a lei, a Justiça do Trabalho promoveu a Semana Nacional de Aprendizagem. Na primeira semana de maio, diversas ações incentivaram a inclusão de jovens aprendizes no mercado de trabalho. Epaminondas Gustavo trouxe muita diversão para empresários e jovens na Semana da Aprendizagem no Tribunal Regional do Trabalho do Pará e Amapá. Criado pelo juiz de execuções penais Cláudio Rendeiro, o personagem alertou sobre os males que o trabalho infantil traz, além de reafirmar a importância da aprendizagem para os jovens. Essa foi uma das ações do TRT na sede em Belém. Na ocasião, a Delegacia Regional do Trabalho emitiu 88 carteiras de trabalho para jovens. A Semana Nacional de Aprendizagem foi promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho.
Foram realizadas palestras, audiências públicas e exposições em todo o país com o objetivo de estimular as empresas a cumprirem a cota de contratação de jovens aprendizes de 14 a 24 anos e de divulgar a Lei da Aprendizagem. A Lei da Aprendizagem determina que as empresas de médio e de grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5 e um máximo de 15% dos trabalhadores existentes, cujas funções demandem formação profissional. De acordo com a última pesquisa nacional de amostra por domicílio, realizada pelo IBGE em 2014, existem 3.300.000 crianças e adolescentes trabalhando em situação irregular no Brasil. Desses, 2.700.000 têm entre 14 e 17 anos, ou seja, 84% dos jovens estão trabalhando e 60% deles exercem atividades perigosas. Com a aprendizagem, nós podemos combater também a exploração, porque a aprendizagem verdadeira ela não dispensa a educação. Pelo contrário, quem não concluiu o ensino médio ainda, para ser aprendiz, precisa frequentar a escola. E, além disso, ele vai ter um componente curricular educacional, que é a parte teórica da atividade, que vai aumentando de complexidade. Ao final, ele estará profissionalizado e terá, inclusive, um certificado de qualificação profissional para obter uma porta para o primeiro emprego, uma porta que a gente considera protegida, segura, né? Diferente do que existe hoje. Em Brasília, no TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, 41 empresas participaram de debates sobre a contratação formal de jovens aprendizes. Em João Pessoa, empresários e estudantes participaram de audiência pública, antecedida por uma apresentação teatral. Na ocasião, o MPT anunciou ter notificado 300 empresas para que apresentem documentação que comprove o cumprimento da cota para aprendizes. Já em Fortaleza, no TRT do Ceará, foram realizadas palestras para cerca de 250 estudantes de escolas regulares e profissionalizantes, além de estagiários do tribunal. Em Manaus, representantes de 110 empresas dos segmentos de comércio, indústria, transporte e segurança, além de representantes da rede de proteção da criança e do adolescente, participaram de audiência pública. Em Teresina, a audiência pública promovida pelo TRT piauiense reuniu dezenas de empresas e instituições. Em São Luís, desembargadores e procuradores do trabalho destacaram que o Maranhão precisa reforçar as ações de sensibilização para que o número de aprendizes siga crescendo. Em Campinas, foi realizado um seminário com boas práticas de combate ao trabalho infantil. O evento contou com a presença da ministra do TST, Maria de Assis Calci. Esse papel que a empresa representa na formação desses jovens é um papel importantíssimo para toda a sociedade, do qual ela não pode fugir, né? Então, há o aspecto social de você estar introduzindo o jovem no mercado de trabalho, mas há também a contrapartida para essas empresas que têm uma oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade de ouro, de estarem qualificando e formando esses jovens para futuramente estarem a pleno vapor prestando serviço para essas empresas. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Previdência Social também participaram da semana. Em Santa Catarina, o MPT notificou cerca de 700 empresas do estado que se enquadram na Lei da Aprendizagem, mas não estão cumprindo as cotas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o tema foi debatido pelo TRT em uma mesa redonda, formada por juízes que defenderam o cumprimento da legislação. Já em Porto Alegre e Curitiba, audiências sobre o tema foram realizadas e contaram com a participação de mais de 300 pessoas. Os gestores nacionais do programa fizeram um balanço positivo da semana e devem continuar com ações para contribuir com a erradicação do trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem. A Semana Nacional da Aprendizagem superou as mais otimistas expectativas. Foi uma ação interinstitucional que envolveu a Justiça do Trabalho, pelo menos 22 dos seus 24 tribunais regionais do trabalho participaram, envolveu o Ministério Público do Trabalho e envolveu também o Ministério do Trabalho e Previdência Social. No próximo bloco, primeira corrida da Justiça do Trabalho em Mato Grosso reúne milhares de pessoas.
E no quadro Jornada Extra, uma banda de rock formada por um juiz e 2 servidores do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Nós voltamos daqui a pouco. Por meio da hashtag Direitos do Trabalhador, é possível conhecer um pouco mais sobre os direitos trabalhistas na página do TRT da 10ª Região. Acesse facebook.com/TRT10oficial. O TRT de Mato Grosso promoveu a primeira corrida da Justiça do Trabalho em Cuiabá. Milhares de pessoas participaram do evento, que buscou conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Foi uma festa pelas ruas de Cuiabá, com convidados de todas as idades. Atletas amadores e profissionais esbanjavam animação na primeira corrida da Justiça do Trabalho. Até quem está acostumado a participar de outras provas estava de olho na premiação. É o caso desta corredora, 5 vezes campeã da principal corrida do estado. Vejo como incentivo a nossa população, cuiabana e mato-grossense, com premiação em dinheiro, e que está desbancando muitas corridas famosas aí que não está prestigiando os atletas de ponta como eu. Mais que premiar os campeões, a ideia do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso é promover a saúde, a integração e a qualidade de vida. Nesta edição, o tema foi Acidente de Trabalho, corra desse mal. A importância de conscientização do cidadão sobre a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual no exercício do trabalho, da segurança no trabalho e aproximar a instituição da sociedade do cidadão. A realização da corrida ficou por conta da AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso. No dia anterior, crianças puderam participar da etapa Kids. Além do momento em família, as brincadeiras para os pequenos serviram para estimular desde cedo a prática de uma vida saudável. É uma oportunidade da aproximação, da reunião das pessoas. Já no Dia do Trabalho, mais de 1.500 pessoas fizeram questão de acordar bem cedo para prestigiar o evento. Uma dupla de humoristas e um aquecimento coletivo antes da prova garantiram a disposição da turma. O desafio era completar o trajeto, seja a etapa de 10 quilômetros, de 5 quilômetros ou ainda a caminhada. Ao cruzarem a linha de chegada, era fácil perceber a satisfação em alcançar o objetivo. Nós temos um grupo de corredores dentro do tribunal que foi quem propôs a iniciativa da corrida e o tribunal acolheu abertamente, juntamente com a AMATRA e outras instituições. E hoje é um dia muito feliz, porque a gente vê o sucesso da corrida, que será a primeira de muitas. A corrida da Justiça do Trabalho passa agora a fazer parte do calendário mato-grossense de corridas de rua. Ano que vem, dia 1º de maio, anote aí no seu calendário, salve a data, não marque nada, não marque viagem, porque esse ano não deu para quem quis. Então, ano que vem, na hora que abrir, gente, corra, porque vai acabar rapidão. Porque está chegando o primeiro lugar, Hoje, no quadro Jornada Extra, vamos conhecer uma banda de rock formada por um juiz e por servidores do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Depois do expediente, eles aproveitam para mergulhar na música e na arte. Entre seus trabalhos do dia a dia, o juiz do trabalho substituto, Luiz Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, realiza audiências, ouve as testemunhas e partes processuais e faz conciliações na busca de solucionar demandas trabalhistas em Rondônia e Acre. Mas é depois que termina suas tarefas que o magistrado se encontra com a arte, como guitarrista de uma banda de rock em Porto Velho. Junto com o servidor Celso Gomes, assessor de comunicação do TRT, que nas horas vagas toca bateria, e com o contrabaixista Elton Juca, o magistrado Luiz começou a ensaiar algumas músicas. E assim nasceu uma nova banda em Porto Velho, que busca priorizar canções autorais. Passam fome, dormem mal,
Eles contam como tudo isso começou. A banda surgiu uma conversa minha e do Celso num encontro de juízes, isso foi ano passado, em maio do ano passado. O Celso veio perguntar para mim se eu tocava guitarra, violão. Eu falei que sim, que eu gostava de música, gostava de rock. Aí ele me disse, para minha surpresa, que era baterista. E ali começou, um bate-papo informal, e nós começamos ali. Numa conversa informal, ele também disse que tinha visto alguma coisa de minha nas redes sociais, né? Que eu tocava, tinha uma foto de bateria, não sei o quê. Sim. E aí, com isso, surgiu a conversa. Dentro do encontro de magistrado, num dos momentos do cafezinho, aí o Luiz veio até a minha casa, até onde a gente tem um espaço aqui em casa, para fazer um som. Na primeira vez que a gente tocou, né, Luiz? A gente tocou, imediatamente houve uma química mesmo do som, do estilo, do gosto. E aí nós imediatamente, vamos então achar um baixista para a banda, né? Um dos desafios é aliar o trabalho desempenhado na Justiça do Trabalho e qualidade de vida com a arte. O desafio realmente de a gente aliar exatamente o dia a dia do trabalho, né? Tanto na comunicação lá com você, no dia a dia, nas decisões judiciais, lá na vara do trabalho, em vara itinerante e tudo. E administrar isso e o tempo, porque hoje a qualidade de vida é uma coisa fundamental na vida das pessoas, né? Então a gente aproveita o nosso tempinho do fim de semana, né? E vamos fazer som, tem várias coisas pra gente fazer. E a gente optou também, além de fazer algumas caminhadas e tal, a gente caminha na linha do rock and roll, não é, Luiz? É isso aí, a gente aproveita o final de semana, trabalhamos muito, por isso que focamos mais final de semana, no tempo que dá, mas tem que fazer, a gente tem que ter uma limpeza mental, e a música é fundamental nisso mesmo para trazer essa limpeza, como tu falou, essa qualidade de vida toda aí. Chamem do que quiser, mas parece um esquadrão nessa guerra de poder, onde o erro não tem perdão. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!